Olá pessoal, hoje vamos para mais uma aula e hoje vamos falar de sistemas elétricos do módulo célula. Então aqui, essa frase do slide, ela resume tudo, tá? Então a eletricidade é o sistema nervoso da aeronave. E eu gosto dessa comparação porque ela é literal, tá? O sistema nervoso ele não voa o avião, mas sem ele nada funciona. E é ele que leva o comando do cérebro até o músculo e traz a informação do sensor de volta. Então na aeronave é igualzinha, a eletricidade não gera empuxo, mas é ela que leva o comando do piloto até a superfície de controle, no fly-by-wire, alimenta todo o painel de instrumentos e os aviônicos, mantém o aquecimento do tubo de Pitot para não congelar e dar leitura de velocidade errada, garante a iluminação, pressurização, sistema de combustível, trem de pouso. Então reparem que existem aí a segurança, eficiência, controle e conforto. Tá? Segurança vem primeiro de propósito. Por isso que a aviação trabalha com redundância, barramentos separados, fontes independentes, fiação de sistemas vitais que não pode andar junto. A gente vai ver mais pra frente isso, tá? E aqui vai um recado, tá, para vocês. Respeitar a fiação é respeitar a segurança de voo. Então, aquele fio que parece bobo, mal amarrado, roçando numa quina, é o que vira fumaça a 3.000 pés. Então, tudo que a gente vê hoje é para poder evitar exatamente isso, tá? Então, vamos acertar aqui dois termos que muita gente troca no dia a dia e que na prova vai fazer diferença. O fio é o condutor sozinho, tá? Revestido por um isolante. E ele vem em duas formas. Vem rígido, que é o filamento único e maciço, e vem retorcido, que são vários filamentos finos torcidos juntos. Que é uma pergunta importante aqui para vocês. Por que na aeronave a gente usa quase sempre o retorcido e não o rígido? Gente, por causa da vibração. Fio rígido, sob vibração constante, ele sofre fadiga e quebra. Ele racha que nem um arame que você dobra ele várias vezes. Então, o retorcido, ele distribui essa flexão entre os fiozinhos e aguenta muito mais. Tá? A aeronave, ela vibra o tempo todo. Então, flexibilidade é requisito principal para fios, cabeamento. Agora o termo cabo. Na instalação elétrica da aeronave, cabo já pressupõe dois ou mais condutores. Tá? O primeiro tipo é o par torcido. Dois condutores isolados, separadamente e torcidos um no outro. Por que a gente tem que torcer? Será que é estética? Não, não é estética. É para poder cancelar a interferência eletromagnética. Quando dois fios vêm trançados, qualquer ruído que tenta ali induzir corrente entre eles, entra com sinais opostos em cada volta da trança e se cancela. Então, num avião, com cabo de força passando do lado de cabo de sinal sensível, isso é o que mantém a leitura limpa dos cabos, tá bom? Então, fio é um condutor, cabo, dois ou mais, par torcido, par de condutores isolados torcidos juntos. Continuando no par torcido, agora olhando a construção da imagem. Então, existem duas famílias. O UTP, que é o par torcido não blindado, só a trança protege contra a interferência. Ela é mais leve e é mais barato. E o STP, que é o par torcido blindado, que além da trança tem uma malha metálica envolvendo os pares. Onde que a gente escolhe um ou outro, tá? Em região mais tranquila, o não blindado ele já resolve. Mas perto de aviônicos, de antena, de fontes de ruído pesado, aí a gente tem que usar o blindado. A malha, ela cria tipo uma gaiola que segura o ruído do lado de fora para dentro.
E essa malha ela só funciona se estiver aterrada, tá? Malha solta não blinda nada, vira só peso, tá? Na inspeção a gente tem que conferir esses aterramentos também, que é feito por jumpers muitas vezes. Aqui o assunto é o fio condutor, que é o cabo blindado em si. Um ou mais condutores isolados envolvidos por blindagem trançada metálica. Então a função da blindagem ela é dupla e vale entender bem isso. Manter o ruído de fora para dentro, de fora para fora, tá? Protege o sinal de dentro contra a interferência externa e manter o ruído de dentro para dentro, que é quando aquele cabo carrega um sinal que poderia sujar os vizinhos e a malha contém isso, ela protege não sair dali, tá? E de novo, aqui um ponto de manutenção importante é que a blindagem tem que estar aterrada para cumprir o papel, beleza? Se, por exemplo, a malha estiver rompida, oxidada ou com um aterramento solto, o cabo ele parece blindado, mas ele não está. E o sintoma disso ele pode ser um pouco traiçoeiro, que ele começa a aparecer ruído, leitura instável, interferência no rádio, e o sujeito procura pane no equipamento quando o problema na verdade está numa malha mal aterrada, beleza? Então, na prática, ao trabalhar com um cabo blindado, vocês conferem continuidade da malha e integridade do aterramento. Agora, o cabo mais especial de todos, que é o coaxial. Então, se vocês podem ver aí na construção, né, em camadas da imagem, de dentro para fora. Condutor central, o fio de cobre no miolo, o dielétrico, que é o isolante que separa o centro da blindagem, geralmente polietileno, blindagem ou condutor externo, metálico, e a capa externa de proteção. Então aqui é coaxial é igual ao mesmo eixo, tá? Igual, você pode falar coaxial ou pode falar mesmo eixo, para poder lembrar. Na fabricação, controla-se com rigor a concentricidade entre o condutor central e o externo. Então, eles têm que ser ali perfeitamente coaxiais. Por quê? Porque essa geometria é o que define a impedância do cabo, tá? E a impedância certa que faz o sinal de radiofrequência trafegar sem perda. Saiu do eixo, amassou, mudou a distância entre o centro e a malha, a impedância muda e o sinal degrada. Então, onde a gente encontra coaxial, por exemplo, nas aeronaves? Sempre em radiofrequência. Então, linhas de antena, comunicação, que é a VHF, navegação, que é o VOR, LS, GPS, transponder, radar, tudo que é sinal de rádio anda em coaxial, tá? E aqui que vai um alerta também para manutenção, que o coaxial ele é frágil e ele tem regras próprias, tá? Não pode dobrar com um raio apertado, não pode amassar, não pode espremer na braçadeira, tá? Um coaxial de antena amassado dá aquela pane muito chata, que é aquela rádio funciona, mas com alcance ruim, chiado, leitura fraca. E aí o mecânico troca a caixa, troca a antena, né? E o problema é o cabo deformado, beleza? Bitola de fio. Bitola é o diâmetro do fio. E o padrão que é usado é o AWG, que é o American Wire Gauge. A regra que acaba confundindo aqui um pouco é que quanto maior o AWG, quanto maior o número do AWG, menor o fio. É o inverso, tá, da intuição ali. Para que isso? Porque é uma origem histórica, tá, pessoal? O número ele vem do processamento de fabricação por trefilação. Então, o fio ele era puxado por uma série de fieiras, tá? Cada passagem deixava ele mais fino. E aí o número diz mais ou menos por quantas fieiras ele passou. Quanto mais passagens, mais fino, maior o número. Então, decorando aqui, né?
A maior bitola é o número 0000, tá? Aqui, que são 4 zeros, ou 4 por 0. Um cabo grosso de força é o 4 zeros. A menor, de uso comum, é o número 40, ele é bem fininho, tá? E existe coisa além desses dois extremos, tá? Mas no dia a dia a gente pode colocar aí 4 zeros ou 40. E a regra da bitola, tá? Esse disco aqui, por exemplo, tem essas fendas numeradas, é que vocês medem na bancada, tá? Encaixa o fio nu na fenda, que ele entra justo, sem folga, sem forçar, e lê o número. Importante, tá? Mede o condutor sem o isolamento. Por que isso é crítico? Errar a bitola tem duas consequências opostas e duas ruins. Fio fino demais para a corrente que vai passar. Pode esquentar, derrete isolamento e cai a tensão na linha. Fio grosso demais, desperdício de peso e custo. E em aeronave, peso é combustível, é payload é dinheiro, tá, para a companhia. Então, por isso, a escolha da bitola ela não é um chute, é o que a gente vê demais, vai ver no próximo slides, tá? O que a gente tem que decorar aqui? Número maior, fio mais fino. Número AWG maior, fio mais fino. Maior bitola, 00000, 4 zeros. Menor bitola, 40. Beleza? 3 fatores que definem qual bitola usar. A gente vai um a um, porque esse aqui é um pouco da coração da matéria, tá? Então, fator 1, perda de energia permitida. Toda corrente passando por uma resistência gera calor. É a potência dissipada, que é aquela... essa fórmula. Tá? P é igual a corrente ao quadrado vezes a resistência. Então, repare um detalhe. A corrente, ela está ao quadrado. Então, isso significa que se a corrente dobra, a perda de calor quadruplica. Por isso, fio subdimensionado em circuito de corrente alta é receita para superaquecimento. Então, essa perda é energia elétrica virando calor. É energia jogada fora, tá? Fator 2, queda de tensão permitida, que é dada por essa U, que é a tensão, né? V, igual a corrente vezes a resistência. Se a fonte mantém a tensão constante na entrada da linha, qualquer variação na carga muda a corrente. E a corrente puxa queda no fio. Então, se a gente tem uma linha longa e fina, a gente tem mais resistência. E aí a gente tem mais queda. O equipamento lá na ponta, ele recebe menos tensão do que deveria. Beleza? Então, linha longa, mais queda, mais perda. Fator 3, capacidade de condução da corrente. Quando a corrente passa, o fio aquece, a temperatura sobe até o ponto em que o calor que ele irradia, dissipa, se iguala ao calor que está sendo gerado, tá? É um equilíbrio ali térmico. Então, cada fio tem um limite de corrente que respeita esse equilíbrio sem cozinhar o isolamento. E atenção, aqui é um detalhe prático que não está no slide, mas pode cair. Fio dentro de chicote ou dentro de conduíte dissipa calor pior do que fio solto ao ar livre. Então, a capacidade dele cai drasticamente, tá? Por isso, fio em feixe, às vezes, pede bitola maior. Então, quando a gente tem um chicote, geralmente, o calor está concentrado no meio desse chicote e tem muito mais calor do que o fio solto, ao ar livre, claro. Então, essas duas fórmulas bases que fecham aqui nossos slides, que vocês usam o tempo todo, que é a potência em watts, né? E a tensão. Então, exemplo rápido aqui para a gente sentir o peso. Um fio conduzindo 10 amperes com 0,5 ohms de resistência dissipa 100 vezes 0,5, porque eu tenho 10 ao quadrado, 100 vezes 0,5, que é 50 watts de calor ali no fio. 50 watts é quase um ferro de solda.
Então, agora imaginem isso enterrado no meio de um chicote, tá? É muito calor. Beleza. Escolhida a bitola, falta o material. Na prática, são dois, tá? Então, é o cobre e o alumínio. O cobre, ele é o mais queridinho da nossa aviação, tá? Maior condutibilidade, conduz melhor. Então, para a mesma corrente, precisa de menos seção. Ele é dúctil, tá? Ele estira bem, dá para trabalhar. Tem boa resistência à tração. E ele solda também rápido e fácil. Então, o preço disso é que ele é mais caro e que ele é mais pesado que o alumínio, beleza? O alumínio é o oposto. Então, condutibilidade de só uns 60% de cobre. Para conduzir a mesma corrente, precisa de seção maior. Menos dúctil, tá? Baixa resistência à tração, mas ele é mais barato e principalmente ele é mais leve. Aí surge aqui uma pergunta bem meio óbvia, né? Se o alumínio conduz pior e é frágil, por que a gente usa ele? Por conta do peso. Em aeronave grande, com cabos de força grossos e longos, o alumínio, mesmo precisando de seção maior, sai mais leve no total. E peso é desempenho e custo de combustível. Por isso ele aparece nos cabos grossos de alimentação, enquanto o cobre domina a fiação fina de sinal. E a gente pode olhar nessa tabelinha aqui, de condutividade, na frente vem a prata, depois cobre, ouro, alumínio e por aí vai. Tem uma curiosidade aqui também, é que a prata, ela conduz mais que o cobre, mas ninguém faz fiação de prata, porque é muito caro. E o alumínio, ele é um pouco traiçoeiro de trabalhar, tá? Ele fadiga, ele quebra com dobra, ele forma na hora uma película ali de óxido isolante quando está exposto ao ar. Então, isso exige técnica e alguns terminais específicos, tá bom? Bom, aqui trago um número que vocês vão usar para a vida toda, tá? A queda de tensão nos cabos principais da fonte de geração ou da bateria até o barramento não deve passar de 2% de tensão regulada. Então, isso é medido na condição crítica, por exemplo, um gerador entregando a corrente nominal ou uma bateria descarregando num regime de 5 minutos. Se a gente olhar na tabela de queda permissível, ela separa por tensão nominal do sistema. Então, a gente tem 14, 28, 115, 200. E por tipo de operação também. Que aí temos a operação contínua, que é a carga ligada por longos períodos, né, limite mais apertado. E a operação intermitente, que é a carga que liga e desliga rápido, tá? Tolera um pouco mais de queda. Por exemplo, sistema de 28 volts. Operação contínua, queda permissível de 1 volt. Passou disso, o circuito está mal dimensionado ou com problema. Isso a gente está falando da prova da ANAC, pessoal, beleza? E tem uma frase, né, no slide que é fundamental aí. A resistência do retorno pela estrutura é considerada desprezível. Ou seja, a corrente volta pela própria fuselagem e pelas asas, e a gente assume que esse caminho não tem resistência relevante. Mas isso só é verdade se o aterramento, a estrutura estiver impecável, tá? Aterramento oxidado, parafuso solto, e de repente seu retorno desprezível vira resistência de verdade e bagunça tudo. Beleza, pessoal? Então, se toma aqui de queda excessiva, por exemplo, luz que acende fraca, relé que fica tremulando ali em vez de fechar firme, equipamento dando falha de subtensão, ok? O isolante, então, pode ser de borracha, vidro, amianto, plástico, tem duas propriedades distintas, tá? Primeira, a resistência do isolamento. Então, é a resistência à passagem de corrente através e ao longo da superfície do isolante. Tem a ver com fuga. Então, quanta corrente consegue vazar por onde não devia. Isolamento bom é igual a uma fuga baixíssima, tá? Isso, inclusive,
é o que a gente mede com um megômetro, tá? O mega, na inspeção. Então, aplica uma tensão e vê se está vazando corrente. A segunda é força dielétrica, que é a capacidade do isolante de suportar a diferença de potencial sem furar. E ela é expressa em tensão. Então, o valor a partir do qual o isolamento rompe por tensão eletrostática e deixa de passar corrente de uma vez, tá? Então, resistência do isolamento e força dielétrica. A analogia que ajuda, tá, a não confundir, pensa numa barragem. Tem resistência do isolamento, que é quando a barragem ela deixa passar uma infiltraçãozinha do dia a dia. E a força dielétrica é a pressão máxima que a barragem aguenta antes de estourar de uma vez, tá? Que é uma coisa ela vazar devagar, outra coisa é ela romper, ok? O material de isolamento, ele também define a temperatura que o fio aguenta. Então, tem isolamento de baixa e de alta temperatura, tá? Teflon, fibra de vidro, amianto, que serve para zonas quentes. E a gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? Então, a identificação de fios e cabos, que é o que transforma um monte de fio em algo rastreável, tá? A fiação ela vem estampada com uma combinação de letras e números que conta um pouco da história daquele fio, por exemplo. Então, qual fio é, qual circuito ele pertence, qual a bitola, e mais o que for preciso para poder amarrar aquele fio ao diagrama elétrico da aeronave. Então, esse conjunto aí de marcas é o código de identificação. Por que isso é tão importante? Porque é exatamente o que permite rastrear o fio. Então, vocês ficam caçando ali a pane, né? Pegam um código estampado, vão no diagrama elétrico e ele diz de onde aquele fio sai, por onde passa e aonde chega. Sem o código, vocês ficam ali tentando ver, puxando fio no escuro, porque não dá para saber, né? Em chicote com dezenas de condutores, por exemplo, isso daí seria um desespero. Então, se vocês fazem, por exemplo, um reparo em um fio que fica sem marcação ou com uma marcação errada, vocês criariam uma armadilha para o próximo mecânico. Tem que remarcar corretamente, tá? Faz parte do serviço. E aqui a gente chega ao final dessa primeira aula. O condutor por inteiro, né, que é a diferença entre o fio e o cabo que a gente viu, os tipos de cabo, par torcido, blindado, coaxial, a bitola, o AWG, os 3 fatores para escolher a bitola, a escolha entre o cobre e o alumínio, a regra de queda de tensão, as 2 propriedades do isolamento e agora a identificação. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!